Como o estoicismo entendia a questão da natureza humana? Acompanhe esse vídeo e vamos juntos descobrir. Muito bem, pessoal, eu sou o Breno Lucano e eu vou hoje discutir um pouco essa questão da natureza humana diante da perspectiva estoica. Eu confesso que eu tinha uma dificuldade de entender isso desde lá da época da faculdade, com relação à natureza humana, porque eu sempre fui muito influenciado pelos gregos. E os gregos tinham uma natureza, uma perspectiva de natureza humana, uma perspectiva de psicologia diferente da de hoje. Eles trabalhavam muito com a questão do objetivismo epistemológico, que é muito, que de certa forma é diferente daquilo que nós trabalhamos hoje. Ou pelo menos tenta ser. Porque quando eu discutia com os meus professores lá na psiquiatria, na saúde mental, existia aquela ideia que realmente, o homem é ambivalente. O que significa isso? Significa que o homem tem conflitos. Significa que, diante desses conflitos, o homem quer coisas diferentes e antagônicas ao mesmo tempo. Exemplo. Eu quero liberdade e segurança ao mesmo tempo. É possível? Não, não é possível, mas eu quero mesmo assim. Eu quero amar ou ser amado, mas ao mesmo tempo eu sou grosso com as pessoas, eu repilo as pessoas. É possível ser amado ou amar? Não, não é possível. São coisas antagônicas. Então eu tinha dificuldade com relação a isso na época da faculdade. Porque, do ponto de vista do estoicismo, eu acho que nós poderíamos entender o homem diante de uma questão, de uma possibilidade, onde não se enquadra a questão da dúvida e do erro. De fato, o sábio estoico, ele não erra, ele não tem dúvida, ele é sempre assertivo com relação a tudo. Então ele não pode, por exemplo, querer coisas antagônicas ao mesmo tempo. E de fato, isso seria qualquer coisa, menos um sábio estoico. Mas aí eu descobri o seguinte, que na verdade, quando nós falamos sobre o sábio estoico, não é que nós estejamos falando sobre um marco conceitual do que seria o sábio estoico, o homem estoico. Porque esse homem estoico, ele é justamente aquilo que Zenão provavelmente falava, e os críticos da época de Zenão falavam. Esse homem que Zenão traçava, Crisipo traçava, não são homens encontráveis. Portanto, quando nós falamos que existe um sábio estoico, um homem, a natureza humana, ela não é encontrável no mundo. Aquilo que nós chamamos de natureza humana, do ponto de vista estoico, ela existe apenas do ponto de vista conceitual. Não no mundo histórico, não no mundo que nós vivemos, não no mundo imanente. Porque no mundo imanente existe aquele que eu aprendi na faculdade. O homem empírico, histórico, cheio de conflitos, dúvidas, que quer coisas diferentes a cada momento. Que é sempre insaciável, que é cheio de incertezas. Esse é o homem que nós encontramos aqui no dia a dia. Esse homem que o estoico, que Zenão falava, Crisipo falava, de fato, são homens não encontráveis. São homens que, diante do Logos, evidentemente eles não podem ter dúvida nenhuma. São sempre assertivos e por isso felizes. Agora, é claro que na verdade isso se trata de um exercício. Não é que esses homens existam de fato, mas a gente tenta encontrar esses homens a partir do exercício diário. Essa é uma... talvez se eu tivesse entendido essas coisas na época da faculdade, talvez isso tivesse acabado com muita dificuldade que eu tive, inclusive com relação a marco conceitual
no TCC. Mas eu fico por aqui, espero que essas reflexões possam ter ajudado. Encontro com vocês por aí. Mais uma coisa, aqui embaixo tem um código QR. Caso vocês tenham curiosidade de conhecer um pouco mais sobre o estoicismo, acesse esse código, tem um curso interessante aí sobre o estoicismo, para que vocês possam conhecer a respeito do estoicismo e toda a herança de Zenão e Crisipo. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.